interessante, como praticar a não dualidade. A não dualidade significa o estágio anterior ao julgamento. A nossa mente ela é condicionada pelo mundo dual, ou seja, vemos uma pessoa e do nada nós a colocamos em rótulos. Ela talvez seja ruim, ela talvez seja boa pela aparência. Este é um mundo dual, certo, errado, bom, mal, verdadeiro, falso. Só que muitas vezes nós julgamos as pessoas e coisas de uma forma absolutamente egoísta por proteção. Isso faz parte do nosso comportamento, faz parte do padrão mais antigo do nosso cérebro. Como você pode treinar de alguma forma a não dualidade no seu dia a dia, sem levar em consideração suas próprias experiências ou traumas, é muito difícil, mas não é impossível. Primeiro você precisa entender que só pensar que você faz parte de um mundo dual e que você é condicionado dentro do mundo dual, através da cultura, através da religião, através da educação de seus pais, através da sua criação, e que você pode realmente praticar. Não é que a sua mente vai se tornar virgem ou pura no sentido de que ela vai se tornar amoral, mas você vai perceber antes de um julgamento quando você está tendo um vício de pensamento ou um pensamento contaminado. Não é que a sua mente se torne praticar a não dualidade para que sua mente seja amoral, mas que você perceba quando está fazendo pré-julgamento sem entender o cerne das questões. Então é assim que você pratica diariamente. Não, você não vai conseguir ainda, como eu vou voltar àquela virgindade anterior ao trauma ou à experiência? É impossível. Você pode ressignificar essas questões, que são muito importantes e pertinentes, mas você pode também, e é necessário que isso aconteça, passar a olhar para as pessoas como elas são, antes de julgá-las. Passar a observar as coisas e simplesmente observar. Quando surgir um sentimento, uma emoção, um pensamento, um desejo ou repressão em relação a estas coisas ou pessoas, saiba que isto já é as marcas do seu passado, que estão tentando encaixotar as pessoas e coisas num padrão por proteção. Mas você não vai julgar elas, mas você vai sentir que isso existe, mas você vai escolher não dar voz ou ouvido a estas questões, tá certo? Sim, muitas pessoas trabalham com a filosofia de que o voluntariado ajuda uma outra pessoa, de alguma forma cura algumas questões internas delas. A pessoa que muito ajuda é aquela que se sentiu muito solitária no passado. Então, de alguma forma, ajudando outra pessoa, ela se ajuda também. É uma questão mútua aqui e psicológica. Tá certo? Então, sim, você pode ajudar outras pessoas ao invés de si mesmo, porque ao ajudar outras pessoas, como diz um grande espírita falecido ano passado, que é o nosso queridíssimo da Mansão do Caminho, nós temos ali Divaldo Franco, ele disse, olha, quando você passa a sua vida a secar a lágrima dos olhos de uma outra pessoa, você não tem tempo de chorar. Entende? Então, de alguma forma, uma retribuição está vindo para você ao secar as lágrimas de uma outra pessoa. Uma retribuição está vindo para você ao ajudar a outra pessoa. Não que você está esperando, mas você sente que sua alma está sendo alimentada nesse processo. Isso é muito bonito, tá certo? Então, sim, eu concordo que sim. Mais do que aquilo que vai preconizar numa oração belíssima de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que eu tenha mais compaixão que necessite de compaixão, que eu saiba ouvir mais que eu saiba ouvir mais as pessoas do que ser ouvido, que eu saiba compreender mais antes de tentar ser compreendido, porque é dando que se recebe e é vivendo que se morre para a vida eterna, morrendo que se morre para viver a vida eterna. Enfim, é algo fascinante nessa tradição franciscana. Eu concordo em gênero, número e grau que fazer o outro sorrir, dar tudo de si para o outro, de alguma forma você se sente bem. É um contentamento de alma. Essa alegria búdica do qual fala, por exemplo, o budismo. Ou seja, eu me sinto bem simplesmente pelo ato de fazer aquilo. O que eu ganho com isso? Simplesmente
a minha alma está sorrindo. Simplesmente eu consigo me sentir contente fazendo o que faço. A própria atitude já é a recompensa. Interessante, né? Sim, no meio de um caos, o caos, todo caos é um convite para a ordem, e isso a gente precisa entender. Mas, de alguma forma, algumas confusões, elas são balanceadas, elas trazem um certo equilíbrio. Por quê? Nós sabemos que é pelo contraste que eu entendo o que eu quero. Ou seja, eu só quero o bem porque eu conheci o mal. Não havendo mal, eu conheceria apenas o bem, mas é necessário que eu mereça a bondade e antes disso eu teria que conviver com a ruindade ou a maldade do mundo de alguma forma. Ou seja, através do contraste, por livre e espontânea vontade, eu posso definir e escolher que coisa eu gostaria de ter. Então, o caos, de alguma forma, é um convite para a ordem. A confusão nem sempre é um grande problema, e sim uma orientação. Significa que alguma coisa precisa ser acertada ou arrumada dentro, o tanto que precisa fora. Lembrando que tudo que é fora só está desarrumado porque é uma projeção de algo interno, mas que de alguma forma o caos te ajuda a perceber o que você não deveria ter ou não deveria ser, digamos assim, não é? O caos é um lembrete de que a ordem é necessária, mas o caos também é um lembrete de que através dele a criatividade pode florescer. A partir do caos eu posso criar, por exemplo, dar sentido à vida. A partir do caos eu crio religiões. A partir do caos eu crio arte. A partir do caos eu crio a medicina para tentar conter isso. A partir do caos eu crio, por exemplo, a filosofia. Todas essas questões humanas nasceram da tragédia humana. É por causa da tragédia que eu inventei deuses. É por causa da tragédia que eu inventei a salvação. É por causa da tragédia que eu invento o teatro. Eu invento o acordo social. Eu invento normas sociais. Eu invento a ideia de educação. Ou seja, tudo nasceu da tragédia. Se não fosse a tragédia, eu jamais conheceria coisas tão bonitas como eu conheço hoje. Mas, infelizmente, por causa da tragédia, eu também conheço a própria tragédia, porque eu sou um ser humano, não é? Então, de alguma forma, a confusão pode dar uma certa orientação no sentido se ela não te emaranha no meio disso. Se ela te emaranha, você não tem como sair daí, então não vai dar orientação, tá certo? A confusão meramente vai te jogar para um lado para o outro. Você será apenas um joguete nas mãos do destino. Porque não é, a meditação não é uma via direta para a iluminação. A via direta para a iluminação não é eu imaginar luzes, como diz Carl Jung, mas é o tornar conhecido a sombra. Carl Jung, no século XIX, um psiquiatra suíço, psicanalista suíço que eu gosto bastante, ele diz: você precisa encarar as suas trevas. Você precisa entender que você é um ser humano que tem sombras também. Ou seja, anjos habitam em você, mas demônios também. O grande mistério da psicanálise não é que eu vou exorcizar meus demônios, quase sempre nunca vou conseguir fazer isto, mas eu conseguir dar nome e descobrir de onde eles vieram e por que eles estão aqui ou continuam aqui. Portanto, estas sombras existem dentro de mim, mas de alguma forma eu tenho que usar estas sombras para crescer na vida. Ou seja, volto à ideia do contraste. É pelo contraste que nasce a escolha. Eu vejo bem e mal, nasce a escolha. Eu posso escolher ambos, né? Se eu for uma alma um pouco mais voltada para o crescimento, e é necessário que eu seja, eu vou realmente entender a natureza de ambas as coisas, as suas necessidades do mundo, mas ainda assim, sabendo que o mal é necessário, eu vou escolher o bem. Porque o mal é pedagógico. As pessoas entendem, nossa, por que há muita maldade? Será que Deus abandonou toda a sua criação? É provável que sim, mas é provável também que, como diz um ditado fascinante que a gente usa em sala de aula, quando o aluno está fazendo a prova, o professor estar em silêncio, é necessário que o homem escolha por si mesmo, por mérito próprio, a emancipação da sua consciência. E não que ele seja obrigado a nada. Se você é obrigado a fazer alguma coisa,
portanto não há mérito algum. Você não há um crescimento, só há um medo. E o medo, infelizmente, controla, mas não deveria ser assim. Então, você atinge a iluminação não imaginando luzes, não imaginando seres luminosos, mas tornando visível as sombras e de alguma forma purificando as sombras, sabendo que elas são necessárias, mas que de alguma forma elas podem lhe ser úteis para que você, ao longo do caminho, escolha sempre o bem. Tá certo? Então, isto é o que leva à iluminação. Agora, é óbvio que isso vai se projetar nas outras pessoas. É necessário que você entenda que as pessoas que estão no seu caminho, elas são igualmente importantes porque elas despertam sombras suas que estão adormecidas, digamos assim. Então, é provável que você necessite de pessoas no seu caminho, pessoas difíceis, pessoas tais como a sogra, a cunhada, a tia. Você necessita dessas pessoas, porque de alguma forma elas despertam a sua sombra. Isso é um chamado, é uma convocação para o exorcismo pessoal, mas para que você escolha em cada pequeno pedaço da sua estrada sempre o bem, tá certo? É assim que você se ilumina, encarando os demônios dia e noite, encarando as pessoas dia e noite, encarando, como eu disse no texto, se eu conseguisse petrificar, por exemplo, como Perseu, com a cabeça da górgona, qualquer pessoa que me incomodasse em minha vida, eu reinaria num planeta de estátuas, porque sempre haverá alguém me incomodando. Como isso não é possível, eu preciso tolerar e eu preciso entender que há algo naquela pessoa que desperta o meu demônio e que isso não é problema dela, é o meu problema de ainda não ver este demônio ou deixá-lo crescer sem querer. O que eu posso fazer aqui? Meditação é interessante, psicanálise é interessante, autocontrole é importante, rever as suas emoções, revisitar o seu passado, aquilo que desencadeia traumas, aquilo que desencadeia algumas questões emocionais de ordem psicológica e trabalhar em cima disso, antes de despejar estes traumas em pessoas que não têm nada a ver. Essas pessoas são mensageiros, trazem uma mensagem. Essa mensagem é importante, mensageiro você dispensa. Se você se alinha de alguma forma, ou se emaranha com o mensageiro, então você perdeu a mensagem. E será necessário outros ou muitos outros mensageiros para entregar a mensagem. Tá certo? É assim que você se ilumina. Não se escondendo, mas encarando de frente as pessoas e a si mesmo.